Heavy foi o único jogador capaz de eliminar o chefão de um jogo de realidade virtual. Depois desse sucesso, ele estava comemorando bastante e já estava até preparado para se tornar o número 1. Mas a sua alegria não durou muito, pois ele foi engolido pelo seu próprio monitor e dessa forma acabou dentro do jogo. Como se não pudesse piorar, o protagonista se viu no corpo do próprio Rei Demônio, aquele chefão que ele tinha acabado de destruir. A nossa história começa dentro de um aterrorizante jogo de realidade virtual. Esse jogo é conhecido como Fronteira, lá do espaço profundo. Ele atraiu milhões de jogadores em todo o mundo assim que ele havia sido lançado. A história se tratava de humanos vivendo pacificamente com outras criaturas, mas o jogo tem outro motivo significativo para sua popularidade, e isso era quem era o seu vilão. Este vilão atende pelo nome de Sada, e também conhecido como Rei Demônio de nível 999. Ele é um pesadelo vivo para todos os jogadores, um pesadelo que nem mesmo podia ser derrotado. Muitos jogadores que o desafiaram acabaram sendo eliminados e fracassaram na sua missão, e até quem era rico e podia gastar um monte de dinheiro para comprar armas caras não passavam de pequenas pragas contra o Sada. Os jogadores fazem reclamações com os devs pelo fato do vilão ser tão invencível, afinal ninguém conseguia derrotá-lo. Eles até dizem que esse jogo pode perder a sua popularidade devido ao seu desafio de dificuldade. De repente, o público percebe um jogador que está tentando desafiar o Rei Demônio. Esse jogador é o nosso protagonista, chamado Heavy, mas o nome do seu usuário no jogo está como Ishinose Zen. O nosso humilde prota, de nível 99, está tentando derrotar Sada, de nível 999, que está bastante acima dele. Zen pega sua espada e é possível ver uma determinação em seus olhos. Um dos espectadores invejosos comenta sobre ele não ter um armamento tão bom, e muito menos deve ser bem burro para tentar desafiar o Rei Demônio com aquele equipamento. Nesse momento, Sada diz a Zen, arrogantemente, para lembrar que ele é um mero humano, mas entende que é uma honra ser eliminado por alguém tão todo poderoso quanto o próprio Rei das Trevas. Depois das palavras do Rei Demônio, há um choque de espada e poder entre os dois. Ambos estão tentando superar o outro, isso com o poder absoluto da esgrima, mas Sada diz estar cansado dessa brincadeira de criança, então ele impiedosamente libera o seu poder, chamado Eco do Abismo. Zen é jogado para longe, mas pousa tranquilamente. Ele testemunha essa magnífica demonstração de poder demoníaco e sem medo começa a desafiar o vilão novamente, mas ele não tem tempo de completar a sua frase, isso porque Sada atacou com outro truque, chamado Perdição Sanguinária, e se trata de um feitiço que funciona como uma lança perfurando seu corpo. O protagonista se contorce de dor, enquanto o vilão fica com uma expressão indiferente no rosto. Ele até comenta sobre a fragilidade da carne humana. Zen se vê amarrado nessas cordas estranhas com seus olhos. O Rei Demônio se aproxima admitindo que Zen tem um certo talento sim, afinal, o obrigou a usar essa técnica de perdição sanguinária. Sada comenta que não usaria com qualquer tolo, então ele sugeriu que o nosso garoto começasse a implorar para poupar a sua vida insignificante, mas o prota, óbvio, apenas disse que era patético acreditar que ele diria algo assim. O Rei Demônio foi surpreendido com sua coragem de responder a ele e também de o confrontar, mas o lembrou para não ser arrogante, porque agora ele mal poderia se mexer. Ele não estava em lugar de falar nada. Apesar de não conseguir se mover, o protagonista ainda tem uma técnica de invocação que ele escondeu na manga. Nesse momento, Zen a usa sem hesitar e uma explosão de luz acontece. O Rei Demônio pergunta se o nosso garoto acha que tem alguma chance só porque invocou um remanescente do Rei Anjo. De repente, ele olha e para de falar ao sentir o poder da luz dessa invocação. É aí que Sada percebe que essa convocação não é a de um remanescente do Rei Anjo, é a convocação do próprio anjo. De repente, o verdadeiro anjo chamado Kate aparece. Kate é um governante dos anjos e veio aqui para ensinar uma ao Rei Demônio, mas Sada ainda persiste que tanto Kate quanto o poder do nosso herói não são suficientes para derrotá-lo, afinal, ele era o grande poderoso. De repente, o anjo começa a falar palavras como contaminado e como seu tesouro sagrado foi profanado. À medida que fala, ela muda sua cor lá para vermelho. Enquanto isso, Zen está esperando o momento certo para derrotar o Rei Demônio. Seu plano é fazê-lo enlouquecer e tornar a sua derrota ainda mais fácil. Zen avança animadamente em direção à sua vitória e percebe que exagerou ao deixar Kate furiosa. Nesse momento, Sada está se protegendo de um ataque poderoso de Kate e pergunta ao protagonista como ele conseguiu deixar o anjo nesse estado furioso. Zen responde que não faz nada além de contaminar o tesouro sagrado da governante dos anjos. Na verdade, essa espada que Zen está usando é a relíquia sagrada de Kate. Ele a infundiu com impureza mais cedo para enfurecer assim a garota. O vilão fica furioso e agora está pronto para acabar com ele, mas Zen também está pronto para eliminar o Rei Demônio. Com o brilho maligno em seus olhos, nosso querido jogador afirma seriamente que o destino do Rei Demônio acaba ali. Depois de um tempo, vemos que Zen finalmente derrotou o Rei Demônio. O jogo dá uma notificação que nunca foi dada antes, de que finalmente alguém havia derrotado Sada. Ao ver essa notificação, o protagonista comemora em casa. Ele recebe o título adequado para alguém que eliminou o Lorde Demônio. Não só isso, ele também ganha uma série de outros títulos. O protagonista se torna o maior na história desse jogo. Depois de derrotar o Rei Demônio, a primeira coisa que ele diz é como Sada é um vilão superestimado e é fácil de lidar. Com isso, ele solta um grito de felicidade e fala como se tornou o jogador mais forte da história. De repente, Zen ouve um bip de notificação por sua
conquista. Como um bom jogador que aprecia os presentes de seus fãs, ele decide dar uma nota de agradecimento, mas de repente ele recebe a notificação que considera ser uma mensagem da gerência. A mensagem ironicamente pergunta se ele falou que derrotar o Rei Demônio é fácil. O protagonista lê ainda mais nessa notificação que lhe oferece um novo destino. Agora Zen tem a opção de aceitar ou rejeitar, mas o protagonista acha que esse texto é uma combinação confusa de frases. A palavra novo destino acaba chamando a sua atenção. Ele fica se questionando o que seria esse tal novo destino que a tela estava falando. Sendo o jogador ansioso, é claro, ele decide aceitar essa oferta. Zen raciocina consigo mesmo que é um presente e não há razão para recusar esse presente, afinal, né? E também, esse é o espírito de um streamer que, sei lá, faz live de jogo. Nesse momento, enquanto olha para sua tela de carregamento, o Zen finalmente percebe como a notificação usou a mesma frase que ele usou depois de derrotar o Rei Demônio. A realidade o atinge quando ele percebe que alguém pode ter ouvido as suas palavras, mas ele não tem nem ideia de como alguém sabia exatamente o que ele disse. De repente, enquanto tenta saber o que aconteceu, a sua própria foto aparece na tela e se dirige a ele como um sorriso assustador, informando que eles podem ouvi-lo do jogo. De repente, o seu belo rosto se transforma em um fantasma horrorizado que pede que brinquem juntos. O protagonista está muito petrificado para compreender completamente a situação. Logo, uma tempestade vem de seu PC que o suga como um monstro faminto. A cena muda para dentro do jogo. A parte frontal do castelo do Rei Demônio é protegida por goblins e um tigre, mas depois da destruição do Rei Demônio, os goblins não querem mais proteger este lugar. Com o rosto ameaçador, o tigre olha para os goblins, que se atreveram a pronunciar o nome de Sada, tão casualmente que parece não ter mais medo dele. A aura do tigre ameaça os goblins e eles voam para longe, enquanto se atrapalham como covardes, dizendo que vão se lembrar. O tigre olha para o castelo e está determinado a protegê-lo. Isso não importa o custo. Nesse momento, algo ou alguém chama sua atenção. Fica claro que essa nova pessoa não é outra senão o nosso protagonista, que agora reencarnou como Rei Demônio. Por outro lado, o tigre tem uma expressão engraçada e confusa em seu rosto. Enquanto isso, nosso novo Rei Demônio olha para os seus status com uma expressão atônita. Parece que ele agora é um Rei Demônio e tem um nível de poder superior a 9.999. O problema é que esse poder está bloqueado. É como ser dono de propriedade de $1 bilhão e não poder usar um centavo dela. O nosso cara também está tendo a mesma sensação ao olhar para sua tela de status. Ele não tem nem experiência. De repente, o tigre percebe o seu traje e o acusa de roubar a armadura do Rei Demônio. Ele está bastante zangado e pula em Zen. Nosso garoto fica apavorado ao vê-lo pulando nele, mas com uma expressão arrogante, diz que ele é o próprio Rei Demônio. Então, com confiança superestimada, o protagonista aponta o dedo para o tigre e usa a técnica do eco do abismo. Mas ele, obviamente, não sai como esperado, e agora a sua mão está dentro da boca do tigre. Zen tenta compreender a sua razão para não poder usar o seu poder. De repente, aparece uma tela dizendo que o seu ataque está bloqueado. Zen finalmente entende que precisa aprender todas as habilidades do zero, o que é uma grande coisa para o jogador mais forte. De qualquer forma, ele usa uma habilidade recém-adquirida, chamada Fortalecimento das Sombras. Isso deixa o tigre perplexo. Zen aparece por trás, pensando arrogantemente que não importa o que aconteça, ele ainda é o Rei Demônio. À medida que seu sistema detecta sua arrogância, ele vai mudando de cor. O sistema, educadamente, o lembra que ele é uma entidade amaldiçoada. Então a sua habilidade aprimorada de Fortalecimento das Sombras agora se transforma em habilidade de Guarda da Pedra. Depois de ouvir sobre essa habilidade, ele mesmo parece petrificado. Novamente, o tigre tenta atacá-lo e o protagonista percebe que não pode se esquivar, mas ele logo nota sua nova habilidade, que transforma sua mão em pedra. Então ele planeja suportar a mordida do tigre, já que será enfraquecida. Parece que o seu sistema é o seu maior inimigo. Assim que ele planeja isso, sua tela mostra sua limitação. A habilidade vai acabar em breve. Ele percebe que não tem escolha a não ser lutar sozinho contra esse fiel tigre do Rei Demônio. Com esse pensamento, ele dá um soco no tigre. De repente, o animal tem a sensação de reconhecer seu dono. De repente, a sua aparência começa a mudar e revela uma garota. Ela olha para o nosso jogador e finalmente o aceita como Rei Demônio. Zen, com uma expressão perplexa, percebe que o ex-Rei Demônio tinha uma garota tigre como sua subordinada. A garota agarra ele enquanto expressa sua felicidade em vê-lo. No entanto, nosso cara não compartilha os mesmos sentimentos e pergunta sobre sua identidade. Ela se apresenta como Mamon Herai e o lembra que era a sua montaria. A garota chama o protagonista de Sada e pergunta se ele não se lembra dela. De repente, ela muda sua aparência, tanto na forma de tigre quanto na humana. O protagonista lembra que, inicialmente, na história do jogo Mamon, ele era um homem-fera, mão direita do Rei Demônio. Então ele expressa com os olhos arregalados o quanto seu rosto mudou. Ela responde que é porque isso aconteceu há 100 anos. A mãe explica um incidente de 100 anos atrás, do qual o Rei Demônio foi derrotado pela governante dos anjos chamada Kate, e como resultado, as forças demoníacas se dispersaram. O recém-coroado governante dos anjos, chamada Bel, decidiu que ia agir contra toda a raça demoníaca. Seguidos 7 líderes demoníacos se renderam ao inimigo. As habilidades de liderança eram escassas, e eles acenaram com a bandeira branca e dessa forma se renderam. A notícia se espalhou rapidamente, e em pouco tempo, todos os outros demônios começaram a se ajoelhar diante dos senhores angelicais. Aparentemente, a autopreservação se tornou a tendência atual no submundo. Apenas os homens-feras, sob o seu comando, foram os únicos que se mostraram contra o poder dos anjos, mas logo eles também foram capturados. Mamon conta que foi amaldiçoada pela Bel e se
se transformou em uma mulher. Nesse momento, enquanto desenha na areia, ela pergunta se o protagonista entende. Muito educadamente, ele tenta dizer a ela para não desenhar nunca mais. Agora Zan está curioso sobre o fato de que ele, como herói da história, não é mencionado, apesar de ter derrotado o Rei Demônio. Não só isso, outra coisa estranha é que 100 anos se passaram desde a derrota de Sada. Enquanto ele está pensando em todas essas coisas confusas, uma missão nova aparece no seu sistema. Como o novo Rei Demônio, ele tem a tarefa de libertar os Homens-Fera, que haviam sido combatentes da liberdade em seu nome, e recuperar o controle sobre essas pobres criaturas. E bom, agora é ele, ou os anjos. Suas recompensas serão determinadas pelo nível da conquista. Enquanto olha para a tela de tarefas, ele decide não fazer. Zen rejeita essa ideia, enquanto pensa que não precisa enfiar a cabeça onde não pertence. Além disso, ele não sabe o que acontecerá com seu pescoço quando tentar salvar a vida de algum Homem-Fera. De repente, a luz vermelha em sua tela educadamente o avisa sobre a penalidade se ele não conseguir realizar essa missão. A penalidade envolve dor física, crescimento lento e enxaqueca regular. Bom, ninguém merece passar por isso. E não era o suficiente, mas a missão descaradamente diz a ele que todas essas coisas serão permanentes no seu corpo. Ele vai continuar sentindo isso. O protagonista pensa com raiva em como esse sistema é traiçoeiro e está tentando pregar uma peça com ele. De qualquer forma, o nosso garoto decide ignorar, pensando que pode ser mais esperto que esse tal sistema aí. Mas o sistema é verdadeiro e, na verdade, ele pode ser considerado o verdadeiro chefão daquele lugar. Ele diz que Zen tem hora para iniciar a missão. E, na verdade, são misericordiosos 40 minutos. O nosso prota fica chateado ao ver que ele não tem escolha a não ser começar. O sistema novamente pergunta educadamente, como se estivesse dando a ele uma escolha, se ele gostaria de começar a missão ou não. Sem outra escolha, o nosso garoto decide escolher sim e pergunta ao sistema se dessa forma ele estava feliz. Agora não sabemos se o sistema está feliz ou não, mas também dá um vislumbre das possíveis recompensas que ele receberá de acordo com a realização dessa tarefa. A primeira opção seria desbloquear parte do poder lá do Rei Demônio. A segunda é adquirir algumas informações que possam ajudá-lo a voltar para sua casa. Os olhos do herói se arregalaram de choque ao saber que há uma maneira dele voltar para casa, mas ele pensa na outra opção. O rosto de Zen se ilumina, porque ele sonha em viver uma vida de luxo como Rei Demônio neste mundo. Mas após a verificação da realidade, ele percebe que precisa voltar para a sua vida real. Então se vira para Mamão e pergunta se ela gostaria de lhe emprestar o seu poder. Ela concorda de todo o coração. Ele fica muito animado e escolhe uma recompensa específica. De repente, nosso cara é surpreendido quando ela explica que, embora esteja mais do que disposta a lhe dar sua força, devido à maldição, além de se tornar uma mulher, o seu poder também diminuiu muito. Em outras palavras, ela não é mais um chefão. O protagonista parece ficar louco ao ouvir isso. Ela tenta explicar que ele pode conhecer o novo chefe agora, que ficaria muito feliz em saber que o Rei das Trevas voltou. De repente, Mamon carrega Zen nos ombros e avança em direção ao assentamento do Homem-Fera. A cena muda para o templo da Realeza dos Anjos. Um homem misterioso está sentado em frente ao jogo de xadrez, enquanto informa a atual governante que o Rei Demônio reviveu. Bel responde que é algo que eles já haviam previsto e ordena que o seu subordinado transmita essa informação a outras pessoas. O subordinado responde que já deu um passo em seu nome. Ela finalmente considera que é hora de dar outro passo significativo para eliminar Sada, de uma forma que trará mais desespero para ele. Ela responde maldosamente que ele foi alguém que eliminou Kate. Então, ela precisa revidar humilhando na frente de seus amados súditos. O subordinado sombrio e misterioso diz que fará com que ela quiser. Algum tempo depois, a cena muda para o cemitério dos dragões no Vale do Dragão Imperial. Um homem misterioso está de pé sobre o cadáver do dragão, com uma espada em ambas as mãos. Outro homem se aproxima para informá-lo sobre uma nova ordem dos anjos. Eles precisam assassinar o demônio recentemente ressuscitado. Os olhos vermelhos dessa pessoa misteriosa brilham de satisfação com essa notícia, pois eles finalmente vão se livrar do seu tédio infinito. Parece que essa pessoa tem um hobby distorcido de brincar com a vida dos outros. Com uma expressão fria, ele pula no cadáver do dragão e pousa graciosamente na frente de seu lacaio. O homem então instruiu seus subordinados a dar essas informações para o terceiro esquadrão da Lua Negra. Com a expressão ameaçadora no rosto, ele declara que vai destruir tudo. Esse cara misterioso é nada mais nada menos do que Jiro, conhecido como Corvo Negro da Lua Negra, com um nível de 32. Enquanto isso, na residência do Homem-Fera, na Cordilheira Casda, as pessoas estão amontoadas em torno de uma estátua do anjo, a tratando como sua super-heroína pessoal. Eles estão convencidos de que ela é a sua única salvadora, como se não houvesse mais ninguém que pudesse mantê-los seguros. De repente, duas árvores passam correndo. Um deles é o nosso Rei Demônio e a outra, a sua ex-mão direita. Mamão não gosta dessa tal tática e pergunta do porquê o seu mestre está se escondendo atrás de árvores, como um gato assustado. E isso em vez de passear pela aldeia com a cabeça erguida. O protagonista agora é em modo covarde total, diz que não tem como entrar de cabeça erguida com aquela bandeira, com o slogan eliminar Sada. Assim que entra, ele se lembra sombriamente do tempo da missão. Isso pendurado sobre ele como uma bomba relógio. Enquanto os minutos passam, nosso bravo herói começa a analisar o comportamento dessas pessoas. Ele lembra que no jogo, quando perdia, tinha vezes que era adicionado ao lado do vencedor, mas nunca ouviu falar sobre pessoas sendo forçadas a mudar
mudar as suas crenças. Zen se pergunta sobre a razão dessas pessoas mudarem suas crenças de acordo com o desejo do anjo glorioso. O protagonista também analisa a situação atual dos homens fera, que eram leais ao rei demônio. Pensando nisso, ele conclui que precisa ser cauteloso com essa atual governante. Zen olha em volta e pensa em maneira de tornar Mamon novamente a líder da tribo dos homens fera. Se isso acontecer, ele vai conseguir mais aliados, mas há um grande obstáculo para fazer isso. Afinal, a tribo agora o considera seu inimigo. Ele então se vira para Mamon e pergunta se ela foi destituída do cargo de chefe por causa de sua realidade a ele. Ela responde afirmativamente. Depois de ouvir sua confirmação, ele tenta assegurar que ela será recompensada por sua lealdade. Zen também promete devolver sua antiga posição na tribo. Mamon fica com lágrimas nos olhos. Depois de ouvir a sua promessa, se considera indigna de tais recompensas. O protagonista logo chega ao ponto principal e pergunta sobre a residência atual do chefe. Ela responde que é a casa com a bandeira vermelha. Nesse momento, ambos começam a rastejar em direção à casa, pensando em convencer o líder primeiro e depois convencer os subordinados, mas antes que possam prosseguir, eles são atacados por vários homens fera. Antes que o protagonista possa se machucar, a garota entra na frente. Ela se apresenta e assume o ferimento. Depois de testemunhar sua bravura e lealdade, ele se preocupa com ela. Nesse momento, um novo personagem, com um tom zombeteiro e brilho maligno nos olhos, entra em cena. Essa pessoa atende pelo nome de Enshi e é um homem fera de 32 anos. E é um homem fera de nível 32. Enshi zomba dele, o chamando de covarde, e diz que os anjos estavam certos, já que ele acabou de ver com seus próprios olhos o novo rei demônio escondido atrás de uma garota. Então ele se vira para Mamon e pede que ela se afaste, pois ele vai eliminar esse Lorde Demônio em nome da sua amada deusa Bel. A corajosa Mamon lembra de sua condição de subordinada e permanece firme em sua lealdade. Ela chega em Enshi por se submeter a um anjo. Enquanto isso, o protagonista fica com uma expressão irritada no rosto, percebendo que os anjos sabem sobre sua existência. Enshi imediatamente ordena que seus lacaios capturem os dois. A tigresa leal está diante de seu mestre para protegê-lo a qualquer custo. Ela chega ao ponto de ameaçar os seus companheiros de tribo por ele. No entanto, nosso garoto corajoso tem outro plano. Ele agora adota a aura de um rei demônio e finge ser poderoso e confiante para assustar o homem fera. Nesse momento, Zen fala sua mão direita para voltar, pois essas criaturas vão enfrentar alguém poderoso. Isso chama a atenção de Enshi, que fica perplexo ao ver a mudança na hora desse novo rei demônio. Nesse momento, o sistema se torna amigável e parabeniza o protagonista por adquirir uma nova habilidade, pois ele intimidou com sucesso os seus inimigos. Da mesma forma, todos ficam petrificados em seu lugar depois de ouvir a sua ameaça. Por outro lado, nosso menino obtém uma habilidade incrível, que só dura 15 segundos. Essa habilidade é chamada de Caminhada do Lorde das Trevas. Nosso Lorde Demônio ativa essa habilidade. Depois disso, onde quer que ele ande por 15 segundos, seus inimigos ficarão petrificados de medo. Ele é muito presunçoso ao ler sobre sua nova habilidade, então decide experimentá-la. O protagonista bate dramaticamente os dois pés e ruge para o Homem Fera, como se estivesse fazendo um teste para um papel como o monstro mais assustador do mundo. Por um tempo, todos ficam encantados com sua nova habilidade e se encolhem sob a pressão da sua presença dominadora, mas nosso menino não tem tanta sorte. Assim que ele começa a se sentir presunçoso sobre o efeito que ele colocou no Homem Fera, ele recebe uma notificação sobre a ativação da maldição. Essa maldição vai reverter o que ele tinha adquirido através da sua habilidade. Em outras palavras, agora os Homens Fera não terão mais medo dele. Um sentimento de pavor toma conta do protagonista, assim que ele percebe o que estava prestes a acontecer. Então Zen imediatamente se vira para sua leal subordinada e sugere que ela fuja de lá instantaneamente. Ela fica sem entender a situação. Nosso garoto recebe a notificação de que será insultado em vez de intimidar devido ao efeito da habilidade. Com isso, todos que estavam aterrorizados segundos atrás agora se voltam para ele com a intenção assassina. Outra notificação aparece e informa sobre o sucesso das provocações que durarão 1 minuto. De repente, o Homem Fera correu para ele e começou a usá-lo como seu saco de pancadas. Ao mesmo tempo, Mamon fica de lado como um gato assustado. O protagonista contempla usar sua habilidade como último recurso. Ele espera que funcione. Com esse pensamento em mente, nosso garoto se levanta novamente e ruge para o Homem Fera. Mamon percebe com pavor o quanto o rei demônio está se esforçando. De repente, seus pensamentos foram interrompidos quando Enshi se aproximou e mandou ela parar com essa resistência inútil. O cara diz que eles devem acabar com o eterno inimigo dos anjos. Depois de ouvir a sua sugestão, Mamon de repente tem uma ideia. Isso para terminar essa batalha. Ela grita com todos para chamar sua atenção e anuncia que eles vão acabar com essa luta com um duelo de 100 bestas. Este novo anúncio também deixa Zen ansioso com essa tal batalha. Depois de ouvir essa nova reviravolta, Enshi acusa Mamon de mencionar esse desafio, porque ela quer ganhar tempo para o rei demônio. E antes que ele possa tocá-la, alguém entra em cena, que impede Enshi de levantar a sua mão contra Mamon e diz que isso é contra as regras da tribo. Este novo personagem é o ancião da tribo, chamado Dadson. Essa pessoa é a primeira a cumprimentar o protagonista educadamente. Dadson se volta para os seus companheiros de tribo e os lembra de como esse duelo não é normal. É um duelo em que tem que se arriscar a sua própria vida. O ancião então pergunta se eles têm certeza de que querem fazer isso. O protagonista olha para Dadson e conclui que ele deve ser o atual chefe da tribo, e o que é confirmado por Mamon. O chefe quer ver Mamon, mas ele é tão
antigo que mal consegue ficar de pé e segue na direção errada procurando por seu antigo chefe. A gente finalmente aponta para o lugar certo, onde Mamon estava. Datsun afirma com confiança que sabia o tempo todo. O jogador mais forte entende a gravidade da situação e decide arriscar a seu favor. Ele pergunta ao chefe se eles podem fazer o duelo depois que Mamon estiver curada. Enche se opõe ao seu pedido, porque foram eles que iniciaram o duelo. Nesse momento o chefe dá remédios para curar Mamon. O protagonista pega a garrafa rapidamente, enquanto pensa nos motivos do chefe lhe dar os remédios. Ele se vira para Mamon para puxar a flecha para fora de seu corpo, sem também pedir desculpas pela dor que ela estava sentindo e estava tendo que suportar por ele. Ao mesmo tempo a sua mente não descansa por um momento, analisando e ponderando a situação, pois parece que ele tem que lutar contra 100 bestas. Um duelo de 100 feras é o ritual mais importante da tribo dos homens feras. É usado para decidir qualquer coisa, desde disputas por parceiros até a posição de chefe da tribo. Nesse momento, o protagonista puxa a flecha de seu ombro e derrama remédio em suas feridas. Ele pensa em fazer esse duelo para ganhar o favor do atual líder. Nosso garoto, enquanto cuida dos ferimentos, consegue sentir o cheiro do líquido vermelho. Este mundo parece ser mais real do que o que ele pensou. Além disso, não importa em que mundo as pessoas vivem, a sobrevivência do mais rápido é a primeira regra e é preciso estar pronto para lutar. Depois que Zen termina o curativo, o garoto o chama. Ela sugere fracamente que ele fuja, enquanto ela distrai os seus companheiros da tribo. Ele está confuso com a afirmação dela. Mamon explica que por causa de seu estado atual, eles não estão em condições de lutar neste duelo, então ela está pronta para colocar a sua vida em risco para protegê-lo. Por um momento, há um rubor em seu rosto. No momento seguinte, o protagonista puxa suas bochechas, enquanto afirma que nunca a deixará sozinha. Com uma expressão assustadora no rosto, ele relembra o dia em que quase derrotou todas as criaturas do jogo durante o seu tempo como jogador. Agora ele finalmente diz que pode vencer este duelo. Com isso ele ri loucamente, enquanto mostra sua pose legal. Mamon está feliz em vê-lo se tornando tão gentil. A desvantagem do Rei Demônio se tornar gentil é que ele não é tão forte. Nesse momento, o chefe os chama, pois finalmente é hora do início do duelo de 100 bestas. Depois de um tempo, eles são levados para a arena, onde o duelo será realizado. Datsun começa a explicar os métodos de realização do duelo de 100 bestas. Os desafiantes irão enfrentar 3 unidades, isso do mar, da terra e o do ar. O tipo de batalha é completamente a escolha do desafiado. Se os desafiantes vencerem, será cumprido seus desejos, não importa se a outra parte está viva ou não. Nesse momento, Mamon olha para ele, satisfeita ao ver o seu olhar de confiança. Por outro lado, o protagonista está confiante o suficiente por causa de sua experiência anterior como jogador e seu conhecimento das regras do duelo. Então ele se alinha, sabendo que será seu primeiro oponente. A sua má sorte entra em ação novamente. O oponente entra na arena para a batalha terrestre. Zen fica espantado ao ver essa nova presença à sua frente, pois ele pensou que seria o Sombra. Nesse momento, seu oponente, chamado Banda, diz com uma expressão assustadora que está pronto para lutar. Nosso herói e Mamon estão com bastante medo, e antes de começar a batalha, o protagonista sussurra no ouvido de Mamon, perguntando se o verdadeiro representante da Terra não deveria ser o Sombra. A garota responde que o Sombra acabou indo de base em uma batalha contra os anjos. Então, ela conta a ele sobre os representantes que também tiveram o mesmo destino de Sombra. Agora parece que o conhecimento de Zen sobre o jogo é inútil, pois eles já estão 100 anos no futuro. A expressão no rosto do nosso menino muda à medida que seu excesso de confiança vai indo embora, e o chefe anuncia o início da batalha. Uma mesa é colocada entre eles. Ao que tudo indica, a batalha vai ser quebra de braço. Nosso menino analisa sua situação e tenta se consolar, pensando que não importa o quão forte esse elefante chamado Banda pareça, sua força está selada como a sua. Portanto, pode haver alguma chance dele vencer essa batalha, mas sua esperança desaparece assim que Banda coloca seu braço pesado na mesa. Sem dúvida, esse elefante poderia facilmente elevar e Mamon ao mesmo tempo. Zen quase pode ver os seus momentos finais bem na sua frente. Enquanto isso, a garota está olhando para ele com preocupação. Ela sussurra sobre o plano deles, o que chama a atenção do Proto. Ele se lembra de suas palavras de pouco tempo atrás, quando ela recomendou que ele fugisse, enquanto ela distraiu o oponente. Nem percebe que é exatamente isso que Mamon está tentando fazer como último recurso. Ela diz que com o poder atual não tem como ele vencer. O protagonista também tem certeza de sua derrota, mas assim que Mamon segura sua mão, ele dá um passo à frente e coloca a mão na mesa. Zen diz que escapar é algo que não combina muito com um herói como ele, então afirma bruscamente que o seu plano original é lutar no lugar de Mamon, que estava machucada. Ele até pensou em fugir, mas sabe que correr uma vez significa que você continuará fugindo por toda a sua vida. Nesse momento, Banda fica lisonjeado por estar lutando contra o Rei Demônio sozinho. Enchi não gosta do fato de Zen lutar no lugar de Mamon, mas o chefe pergunta à Banda se ele tem algum problema com isso, e o Homem Fera, Elefante, diz que está mais do que feliz em lutar com o novo Rei Demônio. Nosso jogador está jogando tudo que tem no ataque e sente que o seu braço pode ser arrancado de seu corpo. De repente, o seu eterno inimigo, chamado de Sistema, decide aparecer sem ser convidado, surgindo do nada, como se não tivesse nada melhor para fazer, e pergunta se ele quer ativar a sua habilidade de petrificação agora. Nosso menino logo lembra que tem essa habilidade e imediatamente responde que sim. Ele usa cada grama de força para continuar bloqueando a sua mão e tentando obter a vantagem. A irritante notificação vermelha finalmente fica azul e sua habilidade de petrificação está programada
chamada para entrar em ação por 10 segundos inteiros. Não é muito, mas o protagonista não tem nada melhor. Ele está se esforçando muito para não ser derrotado. Assim que a habilidade de petrificação é ativada, seu braço se transforma em pedra. O protagonista solta um suspiro de alívio. Do outro lado, os espectadores do show preveem Banda como o vencedor da partida, mas ao olhar bem o chefe diz que não tem certeza. Mamon aponta o braço de pedra do Rei Demônio, dizendo que ainda há uma chance dele vencer. Banda também reconhece o Rei Demônio como um oponente digno, mas afirma que finalmente o derrotaria. Com um suspiro de decepção, nosso herói conclui que essa habilidade de petrificação era inútil. De repente, uma notificação vermelha informa que ele vai subir de nível por ter detectado a sobrecarga em seu braço. Com uma expressão animada, ele decide virar o jogo com um contra-ataque. A arena se torna um campo de poder agora. Mamon fica impressionado com a cena à sua frente, quando o Rei Demônio finalmente faz o que é adequado para os seus status. Em outras palavras, defender contra alguém tão forte quanto o Banda, que tem o poder até mesmo de mover montanhas. Naquele momento, ele olha para todos com uma expressão irritada e se lembra de que a sua notificação amigável azul lhe disse que agora a sua petrificação atingiu o nível 1 e o nível de dureza de 10. Como jogador, ele conhece a regra de ouro para subir de nível, que é quanto mais você luta, mais forte você fica. O protagonista também se lembra do dia em que entrou no jogo e enfrentou Mamon em sua forma de tigre. Ele percebe naquele momento que há uma enorme diferença entre jogar um jogo de realidade virtual e experimentar tudo isso. Mesmo no jogo, ele é amaldiçoado, mas é uma história diferente quando você faz algo assim na frente do seu PC em vez de fazê-lo na realidade. Enquanto olha para a mão de Banda, ele percebe que não importa o que este mundo jogue nele, ele precisa sobreviver. Ele também percebe com alívio que Banda não pode mover o braço, então ele tem a chance de arrastá-lo até que Banda fique sem força. No entanto, nesse momento o sistema decide saltar outra bomba. Como Zen usou muita mana, sua petrificação vai passar em breve. Agora o protagonista quer gritar de frustração, mas para assim que percebe, a força do oponente está diminuindo. Nosso jogador se pergunta se a sorte pode realmente estar jogando ao seu favor pela primeira vez. Mas agora, só má sorte entra em ação, e Banda diz que vai levar esta partida mais a sério. Ele ativa seu modo besta e de repente sua mão se transforma em uma pata de elefante. Sim, olha para a Banda, que agora está totalmente transformado em um elefante. O chão sob seus pés treme, e sob a força do poder do seu oponente. Enquanto isso, Enchi está ocupado protegendo o chefe dos escombros voadores com suas asas. Ninguém tinha a menor ideia que Banda tinha uma técnica tão avançada, mas é claro que sempre há uma contrapartida. Esse poder do elefante vem com um efeito colateral bem desagradável. Ele não durava muito. Parece que Mamon também conhece essa brecha, e ela grita para o seu mestre continuar, porque o poder de Banda está em contagem regressiva. Só mais um minuto e o jogo acabaria. Ouvir isso o faz querer gritar, mas então uma lâmpada se acende em sua cabeça, quando ele finalmente tem uma ideia e vai tentar algo louco. Por fim, o nosso herói mostra que tem alguns truques na manga. De repente, uma explosão de energia poderosa emana do campo de batalha, e as pessoas perguntam de onde ela vinha. A energia que surge no campo de batalha é tão imensa que até mesmo os homens esfera, como o chefe e Enchi, lutam para se manter de pé. O chão parece estar constantemente mudando, e era quase impossível de manter equilíbrio, filho. Tanto Enchi quanto Mamon não podiam deixar de se preocupar com seu chefe. Já viu dias melhores, para ser bem sincero, e parece que não podia explodir no caos. Enquanto isso, todo o corpo do Rei Demônio se transformava em pedra. Depois que a poeira se dissipa, Banda afirma desistir, deixando todos ali assustados. O nosso garoto, totalmente transformado em pedra, ouve o anúncio de sua vitória. Mesmo em sua forma petrificada, ele fica bem aliviado, por finalmente vencer uma batalha sem esperança. Por outro lado, os Homens Fera estão muito animados e transmitem a sua esperança de derrotar o Rei Demônio para suas próximas batalhas. Eles estão ansiosos, para tentar derrotar e realizar essa batalha novamente. Mamon, testemunhando a sua vitória, corre para ele. Por outro lado, o chefe que está analisando a situação se pergunta sobre as consequências que esse novo Rei Demônio trará para a raça dos Homens Fera. Ele pondera como seus homens se submeteram à força dos anjos e se pergunta se o Rei Demônio se tornará a sua salvação ou não. Enquanto isso, o protagonista diz a Mamon que, embora tenha vencido tecnicamente, agora seu corpo se transformou em pedra, e não vendo outra escolha, ele pergunta se ela pode carregá-lo. Mamon concorda alegremente, mas rapidamente fica claro que carregar um cara que agora é essencialmente uma pedra humana é mais fácil falar do que fazer. O seu corpo é duro e pesado como pedra, literalmente. Ela não consegue se mover 1 centímetro. A garota fala que ele ficou durão e diz que gostou disso. O protagonista timidamente faz uma observação sobre o comentário dela. Logo, a barra de notificação vermelha aparece e informa que seu modo de petrificação desaparecerá após 13 minutos. Se Zen decide voltar ao normal antes dos 13 minutos, a técnica passará a ter menos de 13 segundos quando ele precisar usar. Nada como ser transformado em uma estátua humana para encerrar o seu dia. O prota estava dando muita sorte desse corpo novo. 13 minutos depois, o protagonista e o chefe estão dentro de uma caverna de vulcões. Ele pergunta quanto tempo levará para chegar à próxima arena para a batalha. Com uma risada, o chefe responde que eles já chegaram à arena. O vulcão à frente deles é o local da nova partida. Com uma expressão confusa no rosto, o protagonista olha em volta, onde há apenas um calor escaldante presente. Logo, outro novo personagem aparece, provavelmente um representante da tribo Água. Esse personagem misterioso tira a capa
capa, revelando um homem-fera do tipo água. Ele afirma seriamente que o próprio teste será de resistência. A regra simples dessa partida é tudo sobre resistência, e quem suportar o calor e ficar lá por mais tempo será o vencedor. Seu oponente se vira para ele com um tom de provocação, sugerindo que ele poderia desistir se quisesse. O protagonista, com um sorriso assustador, zomba da ideia e diz que está realmente emocionado com a perspectiva de um peixe escaldado. Enquanto isso, nosso garoto pondera o seu conhecimento da tribo da água, que é fortemente afetada pelo seu estado mental. Isso pode ser o motivo da sua provocação, pois seu bem-estar emocional pode fazê-lo quebrar toda a sua estratégia. Seu oponente, que atende pelo nome de Wara, olha para ele esperando que o novo rei demônio se dê mal. O chefe diz, já que ambos concordam com os termos da partida, é hora de começar. Tanto o rei demônio quanto Wara pulam dentro da lava fervente, e com um toque de drama, Wara emerge da lava, fazendo uma pose como se estivesse deslizando por uma piscina de luxo em vez de lava borbulhante. É como se estivesse fazendo um teste para anúncio de moda à praia. A multidão cai em aplausos, dizendo que não há vestígios lá do rei demônio, o que só preocupa Marmon. Com um sorriso atrevido, Wara pergunta se ela não sabe que a lava silencia qualquer grito. Ele acrescenta com um sorriso malicioso que talvez a língua do rei demônio tenha sido frita pela lava derretida. Todos esperam que ele não saia. No entanto, de repente, a sua perna aparece seguida por todo o seu corpo. Nosso personagem principal emerge como se estivesse apenas nadando vagarosamente. Ele agora está nadando alegremente na piscina de lava, o que deixa Marmon feliz e nossos inimigos suando, obviamente. De repente, o rei demônio desaparece dentro da lava, deixando Wara perplexo. Parece que o nosso garoto finalmente tem um plano para derrotar o seu oponente. A maior fraqueza da tribo da água está em suas caudas, e agora ele está correndo em direção a ele. Infelizmente, Wara detecta sua presença e sai desconfiado de um ataque furtivo do rei demônio. Mas como esse é um teste de resistência, Wara decide partir para a ofensiva para vencer a partida, mesmo que isso significasse atacar para eliminar. De repente, nosso feliz e sortudo rei demônio pega Wara e o vira de cabeça para baixo. Wara diz que a tribo da água não consegue lidar com lava por muito tempo, então ele casualmente pergunta ao cara seu segredo para sobreviver a essa pequena sessão de sauna. O protagonista age como se ele fosse responder, mas depois ele explode em gargalhadas, diz ao oponente que isso não era sua conta. De repente, o sistema finalmente reconhece que o nosso pobre jogador está assando vivo, então decide intervir e ativa uma maldição chamada Canção do Lamento das Neves, que milagrosamente neutraliza o calor escaldante de seu corpo. Nesse momento, nosso rei casualmente joga o Wara fora como lixo. Ele acredita que não tinha muita escolha a não ser usar aquele pequeno truque para vencer alguém da tribo da água. Por outro lado, o Wara também está determinado a vencer, isso ganhar a partida para sua tribo. Para este teste de resistência, o Wara usou uma pedra chamada Pedra Abissal de Gelo. A pedra é dada aos homens-fera da tribo da água para ajudá-los a treinar em altas temperaturas e dar imunidade à lava. A cena muda para outro lado da montanha de lava, onde um bando de capangas é visto. Essas pessoas são as mesmas do Esquadrão da Lua Negra. Jiro pergunta sobre o paradeiro do nosso querido rei demônio. Seus assecas informaram que, de acordo com as informações do clã dos anjos, Sada está atualmente na tribo dos homens-fera, participando do duelo das 100 esferas. Aparentemente, isso em um vulcão. Parece que o insondável rei demônio agora é o alvo mais procurado do universo desse jogo. Ao saber dessa informação, Jiro acha que é o momento perfeito para ele, já que o rei demônio já está passando por muita coisa e fica mais fácil acabar com ele. Agora tudo que ele precisa fazer é adicionar a cereja no bolo. Com isso em mente, ele joga 3 pontas de lança, enquanto ativa uma técnica secreta chamada Jinbaru no Jutsu. Parece que esse jogo finalmente tem alguns personagens úteis com boas técnicas, especialmente alguém que é um ninja. Vamos ver como esse ninja contribuirá para a má sorte do nosso herói. Os lakaios ficam chocados ao ver a técnica ninja que ele vai usar contra o rei demônio. Essa técnica criará uma explosão grande o suficiente para transformar tudo ao seu redor em cinza. Além disso, ele colocou essa explosão no coração da aldeia da tribo dos Homens-Fera. O lacaio pergunta se eles não deveriam apenas eliminar o rei demônio e todos os associados dele. Em outras palavras, significa que a explosão que eles montaram é poderosa o suficiente para destruir toda a vila dos Homens-Fera. Isso sem deixar ninguém para trás. Enquanto isso, na vila dos Homens-Fera, todo mundo está vivendo a sua vida normal. As crianças estão brincando na rua. Em um canto, uma mulher grávida estava em dúvida sobre 2 nomes para o seu bebê. Ela planeja discuti-los com o pai da criança, e isso quando ele voltar. No geral, tudo está acontecendo perfeitamente na aldeia como de costume. Eles ainda não sabem do desastre que enfrentarão daqui a algum tempo. No meio da aldeia, a estátua do anjo é vista chorando lágrimas de líquido vermelho, o que parece um símbolo de um mau presságio. Enquanto isso, já passaram 30 minutos desde o início da segunda competição entre o protagonista e o Wara. Ambos os competidores ainda estão provocando um ao outro, fingindo que a lava estava bem agradável, enquanto secretamente queimam por dentro. Nosso cara está agindo como se estivesse relaxando e provocou seu oponente, dizendo que ele não parece muito enérgico. Mesmo que apenas 30 minutos tenham se passado, por dentro, o protagonista não tem certeza se ele pode aguentar até que a contagem regressiva termine. Do outro lado, o Wara está praticamente assando Vivi e pergunta com raiva se ele fez algo com essa lava. Ele acha que isso deve ser o caso, porque o calor agora atingiu um nível totalmente novo e bem insuportável, o fazendo se perguntar se a sua habilidade de pedra está funcionando ou não. Nosso jogador
jogador favorito sugere que o seu oponente desista e acabe com essa loucura. Por outro lado, enche zomba de risada, imaginando que o Prota não seria capaz de rir assim durante a terceira partida contra ele. Nesse momento, o sistema entra em sintonia com um aviso, isso sobre o aumento repentino da temperatura. Zen se vira para o Ara e pergunta o que estava acontecendo ali. O oponente, parecendo que estava prestes a desmaiar, isso de calor, responde que o vulcão estava prestes a entrar em erupção. Essa notícia atinge Zen como um caminhão e, percebendo que está prestes a acontecer, ele imediatamente avisa a todos para evacuarem, porque o vulcão vai explodir a qualquer momento. Todos estão surpresos com seu anúncio. De repente, há uma erupção de lava atrás deles. Zen logo apoia o Ara e tenta escapar com ele. Minutos depois, eles são vistos do lado de fora. O chefe foi grato ao Rei Demônio por seu raciocínio rápido, que os tirou a tempo. Mamon se vira para olhar para sua querida aldeia e mostra sua preocupação. A lava está fervendo e entrando em erupção bem na frente de seus olhos. Enquanto isso, na aldeia, todos estão correndo para se salvar da lava. Enche, que agora está na forma de ave, vê sua esposa, que era a mesma mulher grávida que vimos antes. Ele corre para ajudá-la. O protagonista percebe que o vento das asas poderia tornar o fogo mais forte e tenta avisá-lo sobre isso, mas Enche não ouve e continua para salvar a sua família. O chefe e os outros também estão preocupados e expressaram a necessidade de salvá-los. Naquele momento, Zen dá um olhar feroz para sua subordinada leal e ela entende antes mesmo que ele dirija qualquer palavra. Entre os dois, descem da grande besta com determinação para salvar vidas. Mamon assume a sua forma bestial completa e eles imediatamente vão até a família de Enche. O protagonista os ajuda a subir nas costas de Mamon e eles correm na frente. O seu próximo plano é ir para o terreno mais alto para se proteger da lava. Depois disso, a mulher e o filho agradecem. O protagonista e sua companheira correm novamente para salvar os outros. Eles estão se movendo com urgência, sabendo que precisam resgatar a todos porque a erupção estava piorando. E nesse ritmo, a vida logo seria destruída. Enquanto avançamos, a mente de Zen está ocupada, ponderando a razão por trás da erupção repentina. De acordo com o seu conhecimento, essa montanha entra em erupção a cada 1500 anos. Nosso garoto se pergunta se ele é a causa dessa erupção, porque a sua ressurreição pode ter perturbado o equilíbrio do universo. Atualmente, o seu sistema está em contagem regressiva, porque o seu tempo para completar a missão estava se esgotando. Ele se lembra do desafio que precisa para salvar todos e assim cumprir a missão e obter reconhecimento. Agora ele tem uma ideia, diz a Mamon, para ficar lá enquanto ele tenta parar a erupção. O chefe e o Ara, surpreendentemente preocupados, perguntam sobre o seu plano para lidar com a erupção. Com a expressão solene, ele responde que vai descobrir alguma coisa. Afinal, não é como se ele tivesse se tornado o Rei Demônio por nada. Os olhos de Ara brilham com a determinação e ele se oferece para ajudar, pronto para entrar na briga. Enquanto isso, do outro lado, Jiro está observando a vila em chamas, com uma expressão tão indiferente quanto alguém olhando para o café da manhã. Tudo o que importa é que a governante Bel ficará bastante satisfeita, já que eles conseguiram incendiar toda a vila dos Homens-Fera, junto com o Lorde Demônio dentro dela. Outro lacaio relata, presunçosamente, que de acordo com o seu relatório, as saídas da aldeia foram bloqueadas. Jiro fica emocionado ao ouvir isso, satisfeito por eles terem enjaulado o Rei Demônio dentro da vila, como um rato em uma armadilha. Um de seus homens, que está de olho na vila, através de um telescópio, diz que ele viu o Rei Demônio ainda lá dentro. Jiro pensa que tem tudo sob controle e pergunta em que direção o protagonista está indo. Seu lacaio hesita, sabendo claramente que a resposta não vai cair bem. A resposta é que o protagonista está indo direto para o Monte Kakaro, deixando seu líder espantado e sem saber como seu plano perfeito explodiu em seu rosto. Nesse momento, nosso herói está montado em Wara, em sua forma de besta, indo em direção ao vulcão. Wara sente o calor intenso e informa que ele não pode ir mais longe. Zen o tranquiliza, dizendo que está tudo bem e ele pode lidar com isso lá. Curiosamente, Wara pergunta sobre o seu plano, com uma expressão chamativa. Nosso garoto revela que vai extinguir o fogo do vulcão com seus poderes. Isso deixa Wara muito preocupado. Ele diz a si mesmo que o Rei Demônio à sua frente não é o que ele imaginou. Enquanto isso, o protagonista começa a se reparar. O sistema detecta um calor escaldante ao seu redor e aumenta o nível de sua habilidade chamada Heresia da Neve. Esta é uma habilidade defensiva destinada a combater o calor circundante. Com essa habilidade, seus inimigos e a área ao seu redor congelam, aumentando sua defesa de habilidades. Agora nosso menino finalmente entende a psicologia dessa maldição. Ele decide testar como essa maldição pode funcionar ao seu favor. Para isso, ele tira a roupa para permitir que o sistema detecte um aumento de calor ao seu redor. Como resultado, sua habilidade de Heresia da Neve aumenta e sua duração se estende para 5 minutos. Mas ele não está satisfeito com isso. A cada minuto que passa nesse calor, a Heresia da Neve continua a subir de nível, atingindo assim o seu limite. Com isso, ele adquiriu uma nova habilidade chamada Totalmente Frio. Agora o nosso jogador aparece uma escultura feita de neve, com um corpo de gelo brilhante. Com o mesmo sorriso chamativo, ele está pronto para enfrentar o calor do vulcão. Agora Zen está completamente confiante em sua capacidade de não apenas salvar a tribo dos Homens-Fera, mas também completar a sua missão na aldeia. Nossa tigresa também está tratando duro para salvar os seus irmãos. Ela exibe as habilidades de um chefe como ela era antes e ordena que as outras feras se aproximem para a missão de resgate. Seu primeiro objetivo é levar as crianças a um lugar seguro. Alguém informa o chefe sobre o aumento constante do fogo. A sua
assumindo que neste momento o Rei Demônio pode fugir. Mamon imediatamente intervém, dizendo que ele nunca faria isso. Enquanto isso, o tempo de missão do Rei Demônio caiu apenas para 25 minutos. Depois de ver a fé inabalável de Mamon nele, outra fera não pode deixar de perguntar como ela poderia ter tanta certeza que um cara poderia parar uma erupção vulcânica inteira sozinho. Nossa sempre leal tigresa os lembra sobre o duelo, onde ele encontrou uma maneira de enfrentar o desafio e também vencer. Então a garota acredita que ele provavelmente descobriu algo desta vez também. Todo mundo começa a se perguntar se ele realmente vai salvar a tribo. Nesse momento, a energia azul irradia do vulcão, chamando a atenção de todos eles. Eles estavam surpresos ao ver que a erupção realmente parou. Com um sorriso presunçoso, Mamon declara uma confiança que é claro que foi o seu Rei Demônio. Do outro lado, os vilões que estão assistindo todo esse drama se enrolar ficam surpresos. Eles percebem que a maldição acabou parando a erupção. Os vilões estão incrédulos especialmente porque ouviram dizer que o poder do Rei Demônio deveria ser selado. Como bons ratinhos, os subordinados se voltaram para o chefe pedindo alguma ordem, já que eles não podem voltar para sua tribo parecendo perdedores apenas. O líder ninja tem outro truque na manga e parece calmo. Ele conta que uma das pontas de lança que ele jogou estava com a maldição dos anjos, então seu poder ainda não mostrou o 10º do que ele é capaz. Em outras palavras, haverá muito mais entretenimento pela frente. Enquanto isso, na aldeia, Enchi decide verificar se o Rei Demônio realmente parou a erupção, mas ele para quando outro desastre chama sua atenção. Enchi corre para informar a sua tribo sobre o desastre iminente. Antes que ele possa terminar de explicar como isso é possível, eles são silenciados por uma enorme pedra do vulcão que se aproxima deles. Mamon, apressadamente, empurra o chefe para o lado para salvá-lo da pedra. Agora, como um efeito dominó, uma pedra desencadeia uma chuva de escombros, e para salvar os outros, Mamon grita com todos para ficarem longe lá dos destroços. Em meio aos escombros, há estranhas chamas negras. Os homens fera, afetados por essas chamas, sentem fracos e com dor. É como se essas chamas estivessem queimando suas próprias almas. O chefe percebe a gravidade da situação e entende a origem dessas chamas negras. Ao mesmo tempo, Jiro revela aos subordinados que essas chamas não são outras senão sementes amaldiçoadas. O rancor é a fonte de poder do Jingan, e não há melhor maneira de acumular rancor do que por meio de um fim acidental. Jiro afirma com crueldade que a erupção do monte ela ajuda a despertar esse rancor. Agora, ele está curioso para saber se o nosso herói pode resistir ao poder das sementes amaldiçoadas e dessa forma salvar tudo. Por outro lado, o chefe e os outros são vistos dentro do círculo de fogo. O chefe afirma com uma expressão grave que eles estão cercados por uma fúria de ressentimentos e que não se extinguirá até que não sejam nada além de cinzas. Ele agora perdeu a esperança neste ponto. De repente, Mamon se levanta, novamente comentando como o chefe poderia ter medo desse tipo de incêndio. O chefe pergunta o que eles devem fazer. Com um movimento rápido de seu punho, Mamon declara que vai tirar todos desse maldito fogo. O chefe retruca que ela está desperdiçando sua energia, tentando algo impossível. Ela está apenas acelerando seu fim, pois ficará sem mana. O fogo se estendeu a 100 metros na floresta. Mesmo sabendo disso, ela está determinada a salvar todos. Então diz com determinação que vai continuar, não importa quantas vezes ela caia. Mamon se mantém firme, porque agora tem o propósito de salvar a todos. Ela não é alguém que pode ser parada por algum fogo aleatório. O chefe está orgulhoso de seu discurso e todos os outros estão comovidos com ele, pronto para ajudar em nome do orgulho das raças dos homens fera. Mamon solenemente afirma a razão para salvar a todos e também pela qual eles devem ficar juntos. Ela também tem certeza de que o Rei Demônio lutará para salvar todo mundo. Por outro lado, o protagonista vê como o fogo está ficando mais forte. Ele agora entende que as chamas escuras vêm das sementes amaldiçoadas. De repente, a sua maldição se ativou, dizendo que o protagonista não será capaz de identificar o efeito do ataque sobre ele, devido ao ataque psicológico que ele estava sofrendo. Zen amaldiçoa nova informação, pois a pressão mental é demais para ele suportar. Além disso, o poder das sementes amaldiçoadas é muito mais forte do que ele experimentou no jogo. De repente, um monstro horrível emerge da lava. Parece ser um monstro nascido do ressentimento. O Rei Demônio tenta atacar o monstro semente amaldiçoado, mas ele se esquiva rapidamente. Nosso herói tem uma tática e corre em direção ao monstro, acreditando que é um monstro lento por causa do seu tamanho, mas a desvantagem é que o protagonista não tem nenhum golpe que possa derrubá-lo. Zen começa a dizer que precisa encontrar um ponto fraco do monstro, isso para conseguir derrotá-lo, mas o monstro tem outros planos. Com um grito, ele libera um enxame de fantasmas que correm em direção ao nosso herói. Esses pequenos crânios roxos perfuram seu corpo e saem do outro lado. Zen sente como se tivesse crânios esticando, puxando sua alma de seu corpo. De repente, um dos crânios rasga a conexão de sua alma com seu braço esquerdo. Ele percebe que o que quer que esses crânios façam com sua alma também afetará o seu corpo. Zen olha para o monstro, pensando que está brincando com ele, mas nosso garoto logo começa a entender a estratégia do monstro. Ele não é tolo o suficiente para perder a tática. Enquanto ele pensa nisso, a grande mão do monstro vem correndo de cima. Dessa vez, ele está alerta e se esquiva do ataque, mas enquanto se move para escapar, uma caveira atinge sua alma novamente. O ataque à sua alma o pega completamente prevenido. Não há como escapar ou se defender disso. Ver os crânios perfurando e se alimentando de sua alma o faz perceber que pode estar preso aqui. Nesse ritmo, completar a missão parece um sonho. Agora, ele está completamente sem noção, enquanto os crânios continuam a drenar a sua alma. De volta à Vila dos Homens Fera, todos
estão sob o efeito de chamas amaldiçoadas. Seus corpos não estão mais sob seu controle. Enche, que também é afetado pelas sementes amaldiçoadas, implora sua esposa grávida para fugir, pois ela ainda pode ser salva. Mamon observou os membros da tribo sob o efeito da semente e perguntou como isso pode ter acontecido. Parece que não é apenas uma ocorrência natural com as sementes amaldiçoadas. De repente, ela também entra em fúria sob o efeito das sementes amaldiçoadas e rosna para o chefe. Mamon implora que eles fujam antes que também sejam pegos. Ela faz esse pedido enquanto ainda está consciente. Enquanto isso, Jiro e seus essências estão assistindo a sua comoção como espectadores. Jiro diz que isso é o poder do ressentimento. Quanto mais eles absorvem o rancor contido pela semente amaldiçoada, mais suas almas são corrompidas. Como resultado, eles perdem o controle de sua consciência. Consequentemente, essas pessoas nada mais são do que fantoches nas mãos do rancor que guardam. Nesse momento, a corajosa tigresa está tentando o seu melhor para não sucumbir ao ressentimento. Ela espera e também incentiva as outras pessoas a segui-la. Eles estão determinados a não se rebaixar a ponto de se render ao seu ressentimento. Neste momento, todos estão chamando pelos seus entes queridos. Ao mesmo tempo, o protagonista está nadando e tentando se salvar do monstro que está sugando sua alma. De repente, ele vê a alma da Mamon entre outras, prestes a serem sugadas pelo monstro. Ele observa a condição atual do monstro, que está se tornando mais forte e maior à medida que absorve mais almas. Então ele percebe um grande buraco brilhante no centro de seu corpo e conclui que deve ser a fonte do poder que está usando para armazenar as almas que vai sugar. Com essa percepção, o protagonista corre em direção ao monstro com determinação renovada. Enquanto isso, Mamon perde a consciência e se encosta com a árvore na frente do chefe, que agora entende a necessidade de derrotar essa maldição e recuperar as almas de todos para salvá-los. De repente, ele vê uma explosão de lava saindo da montanha e quando olha para trás, seus olhos se arregalam ao ver o monstro semente amaldiçoado emergindo do vulcão. Outra má notícia para o chefe é que o sistema informou a todos que a semente amaldiçoada evoluiu para a semente do caos. A razão para essa evolução é que ela absorveu a alma do rei demônio. O chefe fica petrificado ao ver a evolução desse monstro. Ele parece estar esperando a sua vez para acabar logo com esse sofrimento, enquanto isso Jiro está bastante satisfeito, observando que o resultado dessa semente está além do que ele esperava. Ele comenta com uma risada que essa onda não eliminaria apenas o rei demônio, como também os seus aliados. Seu lacaio diz que viu algo ou alguém dentro do corpo da semente amaldiçoada. O chefe e o vilão ninja de repente perceberam que o rei demônio está dentro do corpo da semente amaldiçoada. A cena muda para dentro do núcleo do monstro, onde está o nosso garoto. Zen pergunta com raiva como a semente amaldiçoada se atreve a absorver sua alma sem a permissão. Ele zomba da ideia desse monstro sugando sua alma. Nesse momento, nosso garoto vê o coração do monstro e com um sorriso maligno questiona como seria se ele o destruísse. Nesse momento, o chefe e o ninja vilão percebe que o rei demônio estava planejando. O chefe fica chocado e quer impedir que o rei demônio do que ele está prestes a fazer. Por outro lado, o Jiro está satisfeito com a aparente tolice do protagonista. Ele diz que apesar da nova ressurreição, o rei demônio não tem o poder de realizar algo tão importante assim. Nesse momento, Zen toca o núcleo do monstro e percebe que não tem poder o suficiente para controlar a maldição. Mas uma ideia de repente ilumina o seu rosto. Ele decide deixar a semente amaldiçoada absorver a sua alma, acreditando que essa máquina sugadora de almas também absorverá a sua maldição. Zen está ansioso para descobrir o que acontecerá quando a semente amaldiçoada absorver a sua miserável maldição. Naquele momento, como se respondesse aos pensamentos do rei demônio, o sistema informa que a sua maldição foi elevada devido à influência da semente amaldiçoada. Esta é finalmente uma notícia significativa para o nosso jogador. A semente amaldiçoada agora se torna o hospedeiro da maldição, que reside dentro do rei demônio. De repente, a aura do monstro escurece. Os homens feram, choram e ficam tensos ao testemunhar o caos que se enrola. Como todo mundo, os esquadrões da Lua Negra também está preocupado com seu destino. E parece que os anjos que deveriam ser benevolentes não são tão bondosos assim e podem acabar destruindo a sua tribo se falharem nessa missão dada pelo governante Bel. Bom pessoal, é isso. Muito obrigado por assistir. E se vocês quiserem a parte 2, comentem nos comentários. Obrigado e falou.